Muito boa noite a você que se liga na Rádio Esportes Mais, nosso programa de 1 a 11, como sempre, toda terça-feira. Estamos ao vivo e hoje o nosso convidado é o Bruno Martins, ex-jogador de futebol, hoje agente ou empresário, como alguns gostam de falar, mas cuidando de carreiras de jogadores de futebol. E comigo, Ednei Andreotti, mais uma vez também, para bater um papo bacana nessa noite de terça-feira. Vamos dar boa noite para os nossos convidados. Bruno, boa noite, obrigado por participar conosco desse bate-papo, dessa resenha. Espero que seja essa uma hora aí de muita informação, muita descontração, um bate-papo que seja bacana para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Sport Show. Obrigado, Júlio. Boa noite. Prazer aí estar recebendo esse convite, estar aqui com vocês. Boa noite, Dinei. Quanto tempo, meu amigo? Já fizemos bastante coisa junto, bastante programa com você. Saudade, cara. Obrigado pelo convite, pelo carinho que você sempre teve comigo aí. E vamos bater um papo, né? Bater um papo sobre futebol que eu faço todo dia. Vamos pra cima. Boa noite, Ednei. Boa noite, Júlio. Boa noite, amigos da Rádio Esportes Mais. Bruno, quanto tempo, cara, e legal que, como a gente estava falando em off, virou jogador de verdade, mas você continua no ramo, né, cara? Acho que veio, tá no sangue, e o Bruno continua no ramo, e muita resenha, tinha muita conversa legal com o Bruno, cara. Sou fã desse cara aí, viu, Júlio? Esse cara é gente boa demais. Já te falei quando eu falei, esse cara precisamos botar nesse programa. E tem história, viu? A gente estava conversando e também analisando aí a carreira, buscando informações. É um cara que é engraçado. Vamos começar já esmiuçando aí a carreira do Bruno, para quem não conhece. Bruno que começou sua carreira na base do Santos em 2005, não é isso, Bruno? Na verdade, 2005 foi quando eu tive a oportunidade de jogar no profissional, né? Já no profissional. Eu cheguei na base em 95. Tinha 9 anos. E aí, na verdade, foi ali que foi a primeira categoria sub-9 do Santos na época. E aí, dali, eu fui até profissional e eu saí do Santos em 2007, né? Então, foram 12 anos aí dentro do clube. Quer dizer, 12 anos dentro do Santos, aí quando a gente fala 2005, quando você se profissionalizou, quer dizer, saindo da base do Santos, como a gente quer dizer. Mas o que me chama a atenção, e a gente sempre que traz aqui jogadores que passaram aqui pelo futebol interior, que é isso que me chama mais a atenção, Bruno, é ver a seguinte situação. Geralmente o futebol do interior, você pega jogadores que passaram por 10, 15 clubes, uma quantidade grande, justamente porque a gente sabe que se você não pega, por exemplo, você ainda teve uma história grande de base toda feita no Santos e podia continuar aí em grandes clubes, e aí a gente vai falar da sua trajetória, mas assim, você teve poucos clubes, isso é o que mais me chamou a atenção na sua carreira. Sem contar que no próprio Paulista, que você veio para cá, ficou aí 5 anos, por volta de 2 anos e meio, mais ou menos, dentro do Paulista. No somatório do foram 2 anos e meio Paulista, 2 anos e meio Ituano. E aí, o que a gente vai pegar? Você pega jogadores que a gente vai pegar aí 3 meses de um contrato aqui, 6 meses de um contrato ali, e aí você vai somando times em times, cada campeonato, os estaduais, em um estadual aqui, um estadual ali, vai pegando um campeonato brasileiro de Série B, Série C, obviamente que a gente vai falar de qualidade de cada jogador, tudo isso a gente pode discutir. Mas chama muito a atenção porque a maior parte dos jogadores não tem a oportunidade, não só técnica, né, não só qualidade. Você está tratando de jogadores de carreira, você sabe bem o que a gente está falando. Nem sempre está relacionado à qualidade de jogador. Mas o quanto vários jogadores passam por tantos clubes para viver do futebol profissional, né? E chamou muito a atenção o fato de você ter vivido em poucos clubes. Como é que qual que é a magia de você poder viver a sua carreira em tão poucos clubes? Eu posso usar o nome magia, estou errado em falar assim, como é que você conseguiu? Na verdade eu criei uma identidade bem grande dentro do Paulista, né? Que foi assim, foi o clube que me abriu as portas depois de um momento bem difícil da minha carreira.
Porque hoje, na minha profissão hoje, né, o que eu faço hoje no meu dia a dia, que é gerir carreiras, é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque eu vivia essa dificuldade da minha carreira, que é a transição da base para o profissional, né? Você vive dentro de uma base de um time grande, uma realidade, e nessa transição, quando você cai no time pequeno, você tem um pouco de dificuldade de absorver o momento e evoluir. E aí o Paulista me abriu as portas através do Arão, que é um cara que eu tenho um carinho gigante, foi um cara que realmente ativou a minha carreira. E aí eu fui muito bem e me sentia muito bem ali no Paulista. Quando a gente foi campeão em 2010, inclusive da Copa Paulista, com o Fernando Diniz, eu quase renovei o contrato, eu só não renovei porque eu tive uma proposta para os Estados Unidos na época e meu empresário, a gente optou de sair. Então era para ter realmente ficar esses 5 anos aí que você falou. E depois eu fui para o Ituano, quando eu voltei aos Estados Unidos, aí eu criei essa mesma identidade no Ituano. Tive oportunidade para ser para o Campeonato Brasileiro, mas na época o Juninho não me negociou, pediu na época parte de dinheiro, de empréstimo, acabou dificultando um pouquinho. E aí eu fui ficando, cara. Foi uma coisa que foi natural, né? Eu sempre gostei de ter um contrato longo, então quando eu tinha oportunidade eu fazia, para ter um pouco mais de estabilidade, né? Que não é fácil. Mas realmente difícil. O calendário do futebol brasileiro é complicado, né? Principalmente para esses jogadores que estão nesse nível de clube, né? Que não é fácil, é difícil. Então a gente que trabalha hoje com futebol precisa tentar se mobilizar e ajudar de alguma forma para que isso aí mude, né? Ô Bruno, quem que deu oportunidade na sua primeira partida como jogador profissional? Quem que foi? Nelsinho Batista. Nelsinho Batista era o técnico. Isso. Foi um momento bem difícil, né, cara? Aí que eu falo hoje desse outro lado. Se eu relembro a minha carreira, a minha oportunidade no Santos do profissional foi pós 7-1 pro Corinthians. Eu tinha 18 anos. E aí a gente estava vivendo uma pressão muito grande. Eu já estava treinando no grupo e eu me recordo que quando eu fui entrar no jogo contra o Internacional de Porto Alegre, que foi naquele ano, o Corinthians foi o campeão e o Inter o vice. E no jogo contra o Inter, o Nelson estava 3-0 para o Inter, a gente com um a menos. O Kleber tinha sido expulso. O Nelson me chama e me pede desculpa. Eu falo, cara, me desculpa, mas eu preciso de você. Tinha o Luizão só no banco, não tinha mais quem colocar e ele me colocou. Então, assim, até isso, né, que nem o Júlio comentou, às vezes o jogador está no time pequeno, não é pela qualidade, às vezes realmente é o momento que ele teve a oportunidade, né, é uma pressão muito grande e não é tão fácil para o garoto, né. Então, acho que tudo isso vai fazer a diferença na carreira do jogador, né. Você chegou a trabalhar com o Luxemburgo, né? Aí no ano seguinte, já tinha saído a lista para apresentar para o outro ano do profissional e eu não estava nem na lista da Taça São Paulo, porque o Nelson ia permanecer. Uma rodada antes de acabar o Brasileiro, ele pediu demissão por problemas que houveram dentro do vestiário, muita pressão, e aí assumiu o Luxemburgo, e a primeira coisa que o Luxemburgo chegou, todos os garotos que tinham idade de Taça São Paulo tinham que descer para jogar a taça, né? E aí eu voltei, joguei a taça e depois retornei profissional, fiquei 3 meses com ele, mas aí já não tive oportunidade, foi só realmente a vivência ali do dia a dia de treino, né? E aí, como é que foi a sua vinda para Jundiaí? Então, aí 2008 foi o pior ano da minha carreira, tive bastante dificuldade, por escolhas erradas minhas também em relação a clube. E aí 2009 o Arão me ligou, o Arão assumiu na época o Paulista B, que ia jogar como Paulista. E ele me ligou e falou, cara, o pessoal na época de 2007 já teve uma parceria com o Litoral, que era o clube que ele trabalhava, na época era até envolvido com o Pelé, Campos Pelé, e o pessoal do Paulista na época gostava de mim já, então, vem pra cá, você vai jogar comigo e você vai subir depois, né? E eu tinha na época 22 anos. E aí eu fiz isso, fui pra lá, em 5 jogos já renovaram meu contrato, e aí já fiquei no Paulistão e fiquei mais tempo dentro do clube, né? Conheci o Arão? Então já tinha contato com o Arão. Sim. Na verdade, o pai dele, o Manuel Maria, foi quem me levou pro Santos. Todo mundo acha que foi o meu pai que me levou na época, que meu pai foi treinador da base há muitos anos, né? E aí, só que quando eu fui pro Santos, meu pai ainda estava no interior, como treinador do Tupã na época. Quem me levou pro Santos para fazer um teste foi o Manuel Maria, que foi o pai do Arão. Então sempre teve essa relação, né? E mas aí você foi ele que realmente... Eu sou de Santos.
Meu pai é baiano e minha mãe é carioca. Mas quando meu pai jogou no Santos, ficaram em Santos. Tá uma saladinha boa aí. Não tem jeito. E aí, então, eu estava vendo aqui, até a questão de você chega. Eu falei de tempo, né? Porque na verdade você chegou a ser emprestado pro Paulista, depois voltou pro Santos, alguma coisa assim, ou não? Porque na verdade assim, não chegou a ter uma passagem em 2006, alguma coisa no Paulista, não, né? Não. 2007 eu quase fui. Eu tive tá. convite, tive a situação, mas acabei na época como é que veio a escolha errada. Na época o Paulista estava na Série B do Brasileiro e eu não vou me recordar o nome do diretor. Ele foi em Santos, me pediu para mim ir para o B, porque eu era jovem ainda, né? Tinha 21 anos, para jogar a Copa Paulista e se eu fosse bem, ó, logicamente ia para a Série B. E eu, na época, como eu já tinha jogado no Profissional do Santos, tinha jogado com a Paulista pelo Santos B, eu achava que aquilo lá ia dar um passo atrás. Eu lembro que meu pai falou, vai, que o Paulista é um time pai, e eu acabei não indo. Optei por não ir. E aí foi aí que foi o meu erro, que eu tive um pouco de dificuldade de me recolocar em 2008. E aí quando o Arão assumiu o Paulista lá, que ele me levou, né? Então eu quase fui em 2007, mas não fui não. Ah, entendi, né? Porque aí que a gente está colocando aqui, olhando nos scouts aqui, que em 2006, 2007 poderia ter uma passagem, mas na chegada não chegou a passar. Sim. De fato. Não. Ok. Certo. E aí depois do Paulista veio o Ituano. O Ituano veio em 2011, 2012, né? Aí, isso. Aí já foi uma época já melhor também no Ituano, né? Exatamente. O Ituano, cara, eu não tenho... Até esses dias eu repostei, vendo a lembrança do Facebook, a torcida na época, em 2014, pedindo para mim voltar, 2013, tive ali uma passagem muito boa. Realmente, assim, de performance foi um dos melhores campeonatos que eu fiz no Paulistão de 2012. Até em off eu estava te contando uma passagem no jogo, fiz grandes jogos, assim, jogos realmente que chamaram a atenção. E pós-Paulistão 2012 eu tive uns 4 a 5 clubes de Série B, de bons clubes de camisa, e na época o Ituano pediu dinheiro de empréstimo, tal, o Juninho, e acabou dificultando um pouco. E aí eu permaneci no Ituano com a Paulista. Esse foi mais um ponto aí que eu acho que atrasou um pouco a minha carreira, né? Eu poderia ter chegado num nível maior se eu tivesse tido essa oportunidade pela idade que eu tinha, pelo momento que eu estava vivendo. Já tinha sido campeão da Copa Paulista pelo Pós-Jundiaí, eu não queria permanecer, queria sair para o Brasileiro e acabaram não fui liberado. Mas é um clube que eu tenho um respeito, cara, um carinho enorme, né? Foi uma passagem muito legal, muito bacana. E aí você vê, né? A gente está falando, daqui a pouco a gente vai abordar também essa questão de gestão de carreira, que é o que você faz para os garotos, mas você vê que a sua própria carreira você colecionou experiências negativas que talvez sejam pontos fortes da sua gestão, né? Na verdade, você tocou num ponto, cara, que eu brinco com a minha família e com quem me conhece é próximo de mim. Eu joguei futebol para fazer o que eu faço hoje. Ponto. A minha carreira, muita gente me falava, pô, você tem o potencial para jogar na Série A, para jogar num time melhor, por que você está jogando no Copa Paulista? Muita gente questionou. Tem muitos erros cometidos por mim também, que eu sei o que eu não fiz para ser melhor como profissional, e eu posso falar sem problema nenhum para ajudar a garotada que está chegando, só que isso me trouxe experiência para poder agregar com os meninos que eu trabalho hoje. Então, hoje a maior... Foi a faculdade da bola. Exatamente. Eu posso dizer que eu vivi o time grande, vivi a cascuda. Então eu consigo entender o momento que o jogador tá passando, né? Eu vivi na pele isso aí e muitos erros que eu cometi, eu consigo mostrar para eles para que eles não cometam, né? Então essa relação que eu tenho construído com os atletas que a gente trabalha hoje tem esse diferencial, né? Eu acho que é um negócio bacana. Eu não sei se o Beto Cavalcante foi contemporâneo, Ednei? Acho que não, né? Acho que não é da mesma época que você, não. Beto Cavalcante... O Beto na verdade... Do Paulista, acho que é antes, Bruno, né? 2009 vocês perderam a final do Botorati, você estava, né? Estava. Então o Beto era o zagueiro do Botorati. O Diniz, né?
com o eu Vinícius. lembro. Isso. Eu tô falando isso. Voltou paulista, tudo. E Paulista, ele tem uma raiz em Jundiaí, o Beto, por isso que o Júlio legal. E eu tô perguntando isso porque quem tá acompanhando com a gente também, acompanhando nossa entrevista, é o Vinícius Pontes. O Vinícius já bate carteirinha com a gente aqui. Ele é o diretor-presidente do Metropolitano Jundiaí, é uma equipe que é ascendente aqui na região, com categorias menores, sub-13, sub-15. Legal. Tá se federando na Federação Paulista também. E quem é o técnico atual deles, do Sub-17, é o Beto Cavalcante. É um projeto grande aqui do Metropolitano. E é por isso que eu digo que esse depoimento que você dá e que outros jogadores também passam por aqui é muito importante. Essa sua fala de que a minha experiência dos erros que eu cometi é muito importante para quem nos ouve, justamente por isso. E o Ednei falou, a faculdade da bola é isso. Às vezes o pessoal olha na televisão e vê só as coisas boas que a televisão mostra, né? E quando você olha e fala assim, poxa, eu também já cometi erros, mas esses erros também me fazem crescer. E aí é que você pode trazer as coisas positivas para os garotos que você conhece, para aqueles que você gerencia a carreira e pode dizer, olha, esse caminho aqui não é legal, esse caminho... segura um pouquinho mais, treina um pouquinho mais. E o bacana é que eles te escutam, né? Porque se você viveu, né? Eu tive a oportunidade de viver isso, né? Eu vivi 12 anos dentro de um clube grande, né? Então eu sei exatamente o que essa garotada de base hoje passa. Hoje, na minha realidade de vida hoje, o que eu vivo diariamente, na base principalmente, virou um mercado prostituído. Essa é a verdade. Então, na minha época, por exemplo, para você ganhar R$1.000, você tinha que fazer chover. Para você assinar um contrato profissional com 16 anos, você tinha que se destacar bastante. Então, não era uma coisa comum. Hoje, um menino de 14 anos, 13 anos, às vezes 11 anos, tem salário já, tem ajuda de custo, tem patrocínio, há empresário vindo com dinheiro, família, apartamento, casa. Então, o que a gente fala? Virou um mercado paralelo. Existe uma janela entre base e profissional. A molecada hoje, ela chega no profissional, ela não respeita o ídolo que está ali. É lógico, ela está ali e tal, mas eles já chegam soltinho, que a gente fala no meio da bola. Por quê? Porque dentro da base eles já são criados como estrela. E não é isso que tem que ser. Eles têm que ser criados e entender que na base é um processo e que daqueles todos que estão se destacando, muitos de seleção brasileira não vão virar. Vão ter muita dificuldade ainda quando mudar a chave para o profissional. Então é isso que a gente procura passar para eles, né? Para eles terem a cabeça no lugar, né? Já até aproveitando, assim, você acha que é correto, usando, assim, a sua experiência? Semana passada, 10 dias, houve aí uma discussão importante aí na mídia, principalmente, a relação Igor Gomes e o empresário dele é o Wagner, como chama? Empresário, me fugiu. Wagner Ribeiro. Discutindo que o Fernando Diniz tem que pôr para jogar, porque onde já se viu, essa coisa toda, quer dizer, levantando essa discussão, e porque ele não pode ficar no banco e tal. Essa coisa do empresário também vir à tona e colocar que o jogador dele tem que jogar, independente se ele tem ou não qualidade. De novo, a história do ter ou não ter qualidade nem sempre é o que se põe à mesa, vamos colocar assim. Como é que você classifica isso? Você, como agente, você faria a mesma coisa? Você concorda com isso? Você acha que está correto você defender o seu atleta a esse ponto, passar por cima? Como é que você vê assim, posicionamento? É difícil a gente falar de um companheiro de profissão, né? Na nossa política, na nossa empresa, eu não externaria isso. Jamais colocaria isso na imprensa, questionando a escalação de treinador, de diretor, de presidente, isso jamais. Eu acho que o que eu faria, o que eu faço hoje, quando eu digo eu e os meus sócios dentro da nossa empresa, a gente vai ter uma reunião com o clube para entender qual a visão que o clube tem com aquele atleta. Porque às vezes o jogador está ali sem jogar e você pode recolocar ele no mercado, um empréstimo que vai ser bom tanto para o atleta quanto para o clube. Você vai potencializar não está nos planos do treinador, né? Exatamente. Então, isso a gente precisa fazer. É claro que a gente só vai conseguir trazer retorno para o atleta, fazer a gestão dele
cada vez mais ele dá um passo à frente se a gente estiver preocupado com os detalhes. E esse é um detalhe. Ele precisa estar jogando. O jogador, sem jogar, você não emprega, não tem jeito. Agora, o que a gente procura fazer é ser parceiro do clube. É levar o máximo de confiança, que o clube entenda que eu não quero tirar jogador de nenhum lugar à força. Eu quero tirar trazendo receita para o clube, fazendo com que o clube tenha retorno. Porque se o clube tem retorno, automaticamente as portas vão estar abertas ali dentro. E então, fica bom para todo mundo. Se o clube entender que o meu planejamento não é visando só o atleta, é visando o clube também, automaticamente ele vai te abrir as portas e vai te passar a realidade. O atleta, ele não está jogando no momento, mas ele faz parte dos planos. Ele tem que buscar o espaço dele. Está faltando isso, está faltando aquilo. E a gente vai, em parceria com o clube, tentar agregar na carreira do garoto, que às vezes não está jogando por ele mesmo, por falta de treino, por falta de sono, por falta de alimentação. Essa molecada só quer comer besteira, entendeu? Então, tudo isso vai interferindo. Vai para concentração e quer ficar a noite inteira. Vai dormir 4, 5 horas da manhã para jogar no dia seguinte. Então, o atleta, ele sempre vai botar a culpa no treinador quando ele não joga. Isso faz parte, eu fiz isso também. Então, a gente hoje sabe que às vezes, o treinador tem a opção dele, mas muitas das vezes o erro está no atleta. E a gente precisa corrigir isso. A gente que é o staff, a gente precisa passar a verdade para eles, né? Sim, e você tem essa característica de tratar os seus atletas nesse nível. Se o cara não está bem, você chamar de canto e dizer para ele exatamente isso. Você precisa treinar mais, você está devendo. Porque a gente percebe que tem agente paternalista, né? Aquele que vai chegar e falar assim, não, você está bem, tá legal. E na verdade não é, né? Não. Uma coisa que a gente faz aqui, a gente sempre assiste jogo. Então, a minha vida hoje, a gente assiste jogo. Eu tenho os meninos na Coreia, por exemplo, que é do outro lado do mundo, é 12 horas de fuso horário. Eu acordo 3 horas da manhã para ver o jogo deles lá. Porque acaba o jogo, de manhã eles me ligam. E se foi mal, eu vou cobrar, eu vou falar. Não é questão de cobrar, porque todo jogador pode jogar mal, faz parte do processo. Não é uma máquina. Mas ele precisa ter essa confiança. Se eu falar para ele que ele foi mal e eu apontar o que eu acho que ele precisa melhorar, e quando eu for elogiar, é porque realmente ele mereceu um elogio. Então, essa transparência com eles que eu tenho, que eu procuro ter, em todas as áreas da gestão da carreira deles. É na alimentação, é na cervejinha que eles gostam de tomar, é na hora certa, entendeu? Se ele sentir a confiança, eu tenho um menino que faz o gol e me manda a foto tomando uma cerveja depois. Qual é o problema? Porque ele confia que eu estou aprovando ele tomar a cerveja dele. Agora, se eu for contra esse tipo de coisa, eu vou criar uma barreira. E ele vai mentir para mim. E se ele mentir para mim, eu não consigo ajudar. Ele vai continuar tomando, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu preciso o quê? Mostrar para ele o dia certo, a hora certa de fazer isso. Se ele sentir essa confiança, o dia que eu puxar a orelha dele e falar, meu irmão, peraí, tu saiu ontem, tá errado, pô. Tu não pode sair. Tem que ser, por causa disso, ele vai me ouvir. Agora, se eu só bato, cria uma barreira. Cria uma barreira, você vai viver na mentira e acabou. Você precisa ter uma relação diferente. Então é isso que a gente procura fazer, né? É uma coisa que eu senti falta na minha carreira. Entendeu? É a transparência, né, Bruno? Eu acho que esse que é o fator. Exatamente. A transparência, porque eu acho que isso definiu certinho, cara. A partir do momento que você criou uma barreira, você complica para os dois lados. Você vai perder, você não vai conseguir falar o que você quer falar e ele vai começar também a omitir informações, né, cara? Então, eu acho que esse para nós, para o nosso trabalho, é a pior coisa. Quando você não consegue ter uma troca de informação verdadeira com o atleta. Porque o que o mercado visualiza, quem não trabalha no dia a dia, e muitos empresários hoje vivem dessa forma, fazem dessa forma, acham que ser empresário de jogador de futebol é só empregar ele. Tem que empregar. Empregou, fez o trabalho. Não é isso. O ser empresário de jogador de futebol, na minha concepção, da minha empresa, do Anto, do Vinícius... Você é só um intermediário, é diferente, né? Você precisa estar preocupado com o dia a dia. Esse é o ponto. É o dia a dia que vai fazer a diferença da carreira do garoto. Se você conseguir botar para ele o que ele precisa fazer e ele confiar e acreditar nisso,
o resultado vem, como está vindo aí. A gente tem jogadores que estão começando a se destacar agora e que mudaram de vida em poucos meses. Poucos meses, né? Futebol é assim, transforma realmente. E você fala que tomou algumas decisões erradas aí na sua carreira, você fala em que sentido? Em relação a decisões de clube A, clube B, como você falou, que talvez pudesse ter vindo para o Paulista numa determinada fase, ou também em questões de treino, questões de noite, o que você diz, ou as duas coisas? Noite nunca foi problema, porque eu sempre tive um relacionamento com a minha mulher até hoje, muitos anos, então esse nunca foi um problema na minha carreira. Mas eu tinha um problema que, para mim, hoje, eu falo abertamente, muitos, vão jogar uma pelada, mas tu tinha que ter jogado no nível melhor. Falo, cara, eu não joguei por culpa minha. Eu não me alimentava bem, então, por exemplo, eu jogava numa quarta-feira, Paulistão, jogava numa quarta-feira, saía do jogo e comia um McDonald's. Ia dormir 3 horas da manhã na internet. Aí chegava para jogar sábado, dava 80 minutos, dava cãibra. E hoje o futebol é muito físico. Ele é mais físico do que há 6 anos atrás. Então, eu nunca faltei treino, assim, nunca fui de dar migué, mas eu nunca fiz a mais. Esse é o ponto. Hoje, para você ser diferenciado, você precisa fazer a mais. Porque o clube ali, por mais que seja um clube diferente, um clube grande, que tem estrutura, ele tem 30 atletas para cuidar. Dificilmente você vai ter um trabalho personalizado. Você precisa ter um trabalho físico, alimentar, personalizado. Senão você vai ficar no nível... Você tem que dar algo mais, né? A gente fala, o Neymar, muita gente fala do Neymar. Você vai ver a estrutura que o Neymar tem por trás dele. O Neymar trabalha de manhã no clube, à tarde ele trabalha em casa. Ele tá lá jogando lá o computador dele, mas ele tá treinando em casa. O Robinho, hoje, que a gente tem uma relação mais próxima, o cara tá milionário. Conquistou tudo na vida dele. É treino 2 períodos de férias em casa. Eu chegava de férias, eu ficava um mês. Só jogando no máximo futebol de vez em quando. Ia lá, dava um turatinho de 20 minutos na esteira. Então eu sei que faltou esse tipo de coisa para mim. Muita gente me falou, meu pai tá aí, acredito que deve estar acompanhando, me encheu o saco o negócio de alimentação, ele viveu isso. Meu pai, a gente fala de negócio de ser jogador de verdade, meu pai foi de verdade, só jogou em time grande. Meu pai saiu do nada para virar o que ele virou. E eu não ouvia isso. Quantas vezes ele falou, quantas vezes as pessoas que estavam por trás de mim falaram. E eu não escutei. Então, o que eu passo para eles é isso, me escuta. Não cometo mesmo eu que eu cometi. Você pode dizer que é prova real da coisa de que às vezes o pai fala, você não ouve, precisa vir um outro, ou precisa sofrer para entender que você tem os exemplos, Só que acontece, eu tomei uma decisão na minha vida que para mim foi a mais acertada. Eu parei de jogar futebol com 30 anos. Com clubes me ligando, na época quando eu voltei da Romênia, na Série D e tal, mas tinha clubes me ligando. Mas eu já tinha uma visão dessa parte de fora do campo, que é uma coisa que eu já, dentro do campo, eu já imaginava que eu iria fazer. Muitos, mas a grande maioria, vai acabar a carreira e não vai ter oportunidade de continuar no futebol. Não é fácil. E aí, vai fazer o quê? Às vezes não dá tempo, cara. Esse nível pequeno, de clubes pequenos, os atletas passam dificuldade. É o que você falou. Trabalha 4 meses, volta para casa, não sabe quando vai se empregar novamente. É clube que não paga. Você vai ser um contrato de 6 meses, os caras pagam 3. E a sua família lá? É difícil, cara. Então, se você não acordar cedo, automaticamente, quando você chegar com 25, 26 anos no futebol de hoje, você vai ficar para trás, não tem jeito. Ô, Bruno, um amigo meu define muito bem isso aí. Ele fala que uma hora a conta vem, né, cara? E a conta vem, pode ter certeza que ela vem. E quando você é mais novo, você quer comer, outros querem quebrar na noite, querem tomar bebida. Uma hora a conta vem. Então, e para o jogador, hoje está cada vez mais complicado se não for atleta. Hoje, vamos dizer, 20 anos atrás, dava para dar essa enganada. Hoje, cara, não dá. Hoje, não dá. No final de semana, não lembro qual jogador, aquele aparelho estava falando, detectando, tira ele que ele vai se lesionar. Hoje a tecnologia, cara... Hoje é físico, né, cara? Virou uma máquina. O corpo virou uma máquina. Ou você tá com a máquina em dia, ou ela vai pifar. É simples. Não tem milagre.
Então, podemos dizer que futebol é antes Cristiano Ronaldo e pós Cristiano Ronaldo, né? Porque eu acho que ele mostrou o que é ser o atleta, né, cara? E aí é mais difícil ainda, né? A gente costuma, você vê quantos exemplos do futebol brasileiro, mas isso é muito do brasileiro. A gente fala dos tops, né? Eu vou citar nomes porque hoje a gente está no meio. Que chega no auge, conquista tudo que tem para conquistar e cai. E relaxa, porque para de fazer o a mais, para de se cuidar. Aí, pô, já conquistei. O Cristiano Ronaldo, qual é o grande diferencial e o maior exemplo que ele pode dar? O cara é bilionário, o cara foi o melhor do mundo durante aí quantos anos, tá no ápice e não para de treinar e não para de fazer o a mais. E aí a gente vê a molecada aí de 15, 16, 17, ou aquele que começou a dar um chutinho agora no profissional, já querendo achar que é o top e que não precisa fazer nada mais. E a conta é que você falou, a conta vem, cara, e a conta é cara. É cara porque a nossa carreira é muito curta. E tá aí uma coisa interessante, porque às vezes você fala assim, a gente conversava a questão do que a televisão mostra, e a molecada às vezes só quer ver o quanto se ganha, ou os títulos que a pessoa tem, né? Então se a gente pegar como referência os tops, né, os de verdade, como a gente costuma dizer, mas se você pegar, por exemplo, o que a gente acabou de citar, um Cristiano Ronaldo, se você olhar para a conta bancária, todo mundo quer ser um Cristiano Ronaldo. Mas todo mundo quer pagar o preço que ele pagou, e aí vem essa história. Então, de novo, a gente olha para a base de hoje, para essa molecada toda aí, olha para os seus jogadores, para os seus contratados aí. Eles querem pagar o preço que o espelho dele paga, né? Aí vem a coisa da conta vai cobrar lá na frente. Você quer pagar o preço? E mesmo se ele quiser pagar o preço, aí também tem aquela coisa da qualidade, da habilidade, da sorte, de uma série de outras coisas. Do momento, né? Da oportunidade. Vai ter oportunidade, exatamente. De você ter tudo ao seu favor, aliar a conspiração, tudo aquela coisa, e você dá a sua contribuição, a sua parte, a sua dedicação, abdicar de tantas outras coisas na hora certa, no momento certo, para que você possa ser reconhecido. E aí é aquela coisa, né? Esse cara aqui, ó, esse daqui tá tirando muitas oportunidades para ele, você concorda? Tem esse cara aqui, ó, esse aparelho celular aqui, ou um videogame, né? Assim, virou aqui, pronto, isso aqui vira outra, depende da visão que você tem. Tá tirando muita oportunidade de garotos justamente por isso, porque ao invés de ficar 20 minutos a mais, meia horinha a mais, fazer um trabalho físico melhor, fazer uma... Não, pega ali, vai fazer um... Como é que é, Ednei, que nós falamos na outra semana? Puxar uns contatinhos ali, já começar... Já vai pro bate-papo, né, cara? Agora... E aí vai contar a história. Fiz um gol no treino aí e tá beleza. É isso aí. Pô, você viu o gol que eu fiz? Não resolve, né, cara? O gol que eu fiz... O gol que eu fiz não vai resolver. Tem que fazer gol no domingo, com o bicho pegando, valendo. Aí a questão fazer gol no treino é fácil, né? Agora, deixa eu... No treino não é artilheiro, vou ter que ver no jogo. No treino até eu lá no clube lá, dá pra enganar um pouquinho, né, Vinícius? Vinícius tá acompanhando aí, no treino dá pra enganar um pouquinho. É o que a gente brinca com os torcedores, vai na pelada aí, pô, os caras fazem gol, pô, esse jogador é fácil, na pelada é fácil fazer gol. Vai então, fazer gol lá com a pressão, com o valendo 3 combinando com a cervejinha depois lá, então fica fácil. Depois, pô, vai ficar tranquilo. Então. Agora, deixa eu aproveitar e puxar um outro tema que tá bem latente aí. Eu queria saber de você, assim, o seu ponto de vista também, olhando pros seus garotos. Eu vou falar assim, você tem jogadores já profissionais, mas eu queria olhar um pouquinho para esses que estão o primeiro contato, aqueles que estão no seu primeiro contrato. Como é que você passa para os jogadores uma situação como aconteceu agora com os atletas do Corinthians, num desembarque lá no aeroporto? Como é que você, como um responsável pela carreira dos jogadores, como é que você lida com essa informação de falar, olha, tá vendo como é que é? Porque, de novo, a gente fala do glamour, a gente fala
é bonito, é legal, mas assim, o jogador passa por isso, infelizmente. Aliás, você já passou por esse tipo de situação? A minha estreia foi contra o Inter. O jogo Inter, né, antes, como você estava falando. 7-1. Quando nós saímos do estádio, foi a pedra para todo lado no ônibus. Você tá vendo? Naquele ano, o Santos só tinha jogador de nome. Era Giovani, Messias, Ricardinho, Luizão, o Kleber, lateral esquerdo, Zé Elias, volante. A gente, menino ali, cara, todo mundo deitado no ônibus. E essa foi a minha estreia profissional. Primeira coisa que eu quero falar é que isso é inadmissível. O torcedor não tem esse direito. Isso é inadmissível. Agora, é difícil, é um tema bem difícil, cara. Eu ainda não vivenciei isso com um atleta meu, né? Ter passado isso, mas você tem que tentar ter o máximo de tranquilidade possível no momento. Se resguardar o máximo possível dentro de casa com a família. Ver o mínimo possível de matéria de imprensa nesse momento. O jogador, isso é alguma coisa que eu falo sempre. E isso eu aprendi com meu pai. Meu pai falava isso aí, joguei bem. O jogador sabe quando ele foi bem. Joguei bem, arrebentei. Eu pego todos os programas esportivos, tudo e vou ver. Vou ver jornal, vou ver. Hoje na época eu não tinha, mas hoje é Instagram, comentário de torcedor. Isso vai te fazer bem, vai te dar confiança. Se foi mal, desliga a rede social, desliga a televisão, porque vão te botar no buraco. E não botam só você, botam a tua família junto. Que é aí que tu te machuca. Porque o jogador, ele sabe conviver com isso, com a pressão. Os caras mandaram ameaça pro Instagram, imagina, filho do Fagner de 10 anos. Então, tu imagina o Fagner com a esposa dele, com o filhinho dele, com a mãe. O cara viver isso, sabendo que se ele for jantar com a mulher dele, ele pode tomar tem algum problema com um torcedor desse aí. A gente sabe que esse tipo de torcedor, o que eles são. Né? Esses caras que fazem esse tipo de coisa, a gente sabe como é que eles são como ser humano. Então, realmente é muito perigoso. E aí que o clube tem que tentar dar o máximo de segurança possível. Não tem evitar mesmo que o jogador passe no lugar público, o avião descer por trás. A imprensa falar, deixa falar. O jogador ele não é obrigado a falar com o torcedor num momento como esse. Ele tem que corresponder dentro do campo. No estádio, a torcida pode cobrar, pode xingar, pode fazer o que quiser. A partir do momento que o jogador sair e for para a vida pessoal, ele não tem o direito de fazer isso. Então, o que eu orientaria meu atleta é isso. Os caras não sai. E se for algo pessoal, alguma ameaça pessoal, um problema pessoal, eu tiro do clube na hora. Não joga mais. Pode ser o clube que for. Pode ser o presidente que for. Não joga mais. Porque é inadmissível isso. Inadmissível. Se mexeu com a família, é inadmissível. Bruno, Júlio, também tem um ponto que eu acho que o cara, que é o cara do time nesse momento, ele tem que chegar e não ter medo. Ele tem que chegar e falar, qual que é? Vocês vão querer agredir nós? Vocês vão querer me bater? Eu falo isso, você não gosta de citar nome porque você está no meio, mas poderia ser o Cássio. O Cássio deu uma Libertadores e um Mundial para o Corinthians. Se tá alguns jogos falhando, mas é o Cássio. Ele deu o título que o corintiano queria ter. Ele deu o respeito, né? Então, aí deu respeito por ele. Eu falo isso porque eu vi uma entrevista do Kaká, não lembro com que foi com a Leo Oliveira, e quando eles voltaram para Milão, na derrota da virada para o Liverpool, a torcida do Milan queria catar o time inteiro do Milan, porque a torcida do Inter começou a tirar sarro, tal. Maldini comprou a briga contra todos. O que vocês estão querendo? Você acha que nós queríamos perder? Você acha que é uma fase, estamos atravessando, cara? Tem garotos. Então, aí que aconteceu? Os caras baixaram a bola, porque era o Maldini falando. Então, eu acho que um jogador ali... O Fagner é um cara da seleção, mas não é o cara que é o ídolo do Corinthians. O Cássio, deixa aqui, eu vou resolver isso aí. Como se fosse um Sócrates lá atrás. Sei lá, mas ele teria que chegar e conversar, falar, o que está acontecendo? Vocês vão querer bater em mim? O que eu fiz, então acabou o que eu fiz, não vale mais nada, então. Eu acho que eu penso também dessa maneira. E é engraçado, cara, porque o Cássio realmente ele vai ter um tratamento diferente. O torcedor ele vai atrás dos fracos, entendeu? Não vai atrás de quem é ídolo. Ele tem que realmente se colocar. O difícil é os outros. É o que eu te falei. Quando é pessoal é o problema. Quando ainda é uma coisa geral, que a pressão é geral,
a cobrança de resultado, aquela coisa. Às vezes o torcedor ele passa do limite, aí que eu te falo, o clube tem que dar a estrutura e a segurança necessária para os jogadores nesse momento. O Cássio, que é o ídolo, qualquer ídolo de outro clube, precisa realmente se impor por meio da imprensa, que a imprensa está aí para isso, tem que usar a imprensa para poder se comunicar com o torcedor, de repente com o líder da torcida, de alguma forma, mas o difícil é quando é pessoal, cara. Esse é o ponto. Eu acho que a agressão pessoal, quando ameaça a família, aí que realmente nem o Cássio vai resolver. Aí o que resolve é o cara ir embora. Sim, aí não tem clima, não tem segurança, não tem paz, o cara perde toda a concentração. E estamos falando de bandidos também, né, cara? Bandidos ali também que tá no fio da navalha e tá correndo um risco, né, cara? Sem dúvida. Então, eu tô aqui ouvindo vocês e ouvindo o Ednei falando da idolatria, né? Poxa, de repente o Cássio, ou enfim, você comentando até do Maldini. Só que, assim, os episódios que eu acompanho desde de garoto, assim, não dá para confiar nesses caras que são, em muitos casos, apoiados por diretoria. Nós não vamos entrar nessas discussões, mas, enfim, a gente vai entrar numa discussão que é muito séria, mas, assim, não dá para confiar. Eu sou mais, assim, talvez dessa linha do Bruno, no sentido de perdeu a paz, perdeu a confiança. Cara, depende, obviamente, de uma série de circunstâncias contratuais e tal, mas, assim, se você tem condições de buscar o atleta e falar, cara, sem segurança não joga mais. Sem respaldo, sem condições, porque você saindo de um aeroporto, nós estamos falando de Corinthians, nós não estamos falando de como é que diz o Vanderlei Nogueira, não é o Nogueirópolis, não é o Sardinhópolis, o Ednei. Nós estamos falando de Corinthians, cara. Dentro de um aeroporto, eles foram atacados ali. Cadê a segurança de aeroporto? Cadê a segurança do próprio Corinthians? Você via jogador correndo para não ser agredido. Então, ali no Cássio não faria a menor diferença. Tinha 2, 3 seguranças. Muito triste, cara. Muito triste. Do Cássio e jogador correndo para entrar no ônibus e aquela... Então, assim, a gente está falando de Corinthians, a gente não está falando de equipe que talvez não tenha ali uma estrutura de segurança para acompanhar a delegação, você está me entendendo? Então, e o pior, cara, é que aqueles que estão ali, no dia a dia, trabalhando, eles não estão ali, ninguém quer perder, cara. Claro que não. Tu acha que o cara vai entrar em campo e expor a família dele para passar por isso? E o que mais vai fazer o jogador render, a gente falou de alimentação, de tudo por trás, mas o que vai fazer ele jogar bem ou não é a confiança. Jogador de futebol sem confiança, a bola vai bater na canela, esquece, o cara não vai ter medo de dar um passe daqui até ali. Então, a torcida fazendo isso, a chance de estar empurrando o time lá embaixo é muito maior do que de fazer o time subir. Mas o torcedor nunca vai entender isso, não tem jeito. É uma coisa que faz parte do futebol. É o que o Ednei falou. A gente está falando de uma minoria e de bandidos. Sim. Quem sai da sua casa, larga a sua família, para ir bater em jogador, é bandido. Quando tem família, né? Exato. Por isso que eu digo, a gente vai entrar numa linha de discussão aqui sem fim. Vamos ficar aqui 3 horas falando sobre isso. Não vai... Exatamente. É complicado. Bom, a gente tem, nosso papo tá indo, tá andando, mas eu quero também, antes de puxar um outro tema que você tocou você falou no Neymar agora há pouco, né? E outro assunto importante, que eu queria que você falasse, como é que você aborda esse tema, se você já viveu isso com os seus atletas, algum tipo de situação que está relacionada ao racismo. Como é que você enxerga, usando o tema Neymar, porque aconteceu domingo, mas assim, a gente tem desde
o que está latente mesmo desde a morte do George Floyd, mas principalmente porque os atletas de maior performance mundial, todo mundo está engajado, e o próprio Neymar estava quietinho e tal, mas agora ele sentiu na pele, né, de fato, na pele caiu sobre ele o racismo. Como é que você trata isso, se alguns dos seus jogadores já sofreu algum tipo de preconceito, de discriminação? Eu vou te falar uma coisa que você vai até achar a primeiro momento estranho. Para mim, o que aconteceu com o Neymar foi bom. E eu vou te explicar o porquê. O Neymar, ele é uma personalidade. Ele é uma estrela. E se imagina se o Neymar passa por isso. Você imagina quem não é nada. Quem é um trabalhador. Sim. Quem não tem fama. Quem vive o dia a dia. Eu tenho negro na minha família. Você imagina o que essas pessoas passam. E quem pode ajudar, quem pode transformar e mudar essa babaquice que é o racismo, são pessoas como o Neymar. O Neymar, ele não pode ficar quieto. Ele não pode esperar acontecer com ele para ele se posicionar a respeito disso. Realmente tem que ser um movimento de todos os artistas, de todas as pessoas negras ou brancas, que cor muda nada, para mim é a mesma coisa, que as pessoas que têm a oportunidade de falar, e principalmente a gente está no momento de rede social, a gente está no momento dos blogueiros e blogueiras por aí, onde a pessoa põe um perfume, mais de 100 mil pessoas querem passar aquele mesmo perfume porque ela passou perfume. São essas pessoas que são influenciadoras que têm que se posicionar e têm que defender. Porque realmente é uma coisa que a gente vive e convive com isso no dia a dia. No dia a dia. Tem pessoa, eu tenho um negro na minha família que fala, cara, a polícia para em uma semana. E ele fica revoltado com isso. Se você pensar friamente, eu não passo por isso. É constrangedor o que ele passa. Então a gente precisa de alguma forma resolver. E quantos anos a gente já fala disso e as coisas continuam acontecendo, cara? Eu, sinceramente, a única forma que eu vejo disso mudar, eu acho que acabar não vai acabar nunca, infelizmente, pelo ser humano. A nossa raça, cara, é só Deus mesmo para nos guardar. Mas eu acho que as pessoas que têm a oportunidade de serem influenciadoras, de terem a voz, de terem a oportunidade de falar, que são poucas que têm, essas pessoas que têm que nos defender e têm que estar a todo momento brigando por um país melhor, por um mundo melhor. É a única chance de salvação que temos. Senão... Aí você vê, né, Lewis Hamilton no domingo venceu o Grande Prêmio de Mugello lá na Itália, estampou uma camisa em protesto pedindo justiça, a morte de uma negra nos Estados Unidos, e a FIA já está estudando que pode ser que haja uma punição contra o Lewis Hamilton porque existe um tema político no tom do protesto dele. Aí tá de brincadeira também, né? Então... cara, é difícil. É lamentável. Mas, infelizmente, quem está no poder são seres humanos. Então, é o que eu te falo. Você vai num restaurante aí, top, o Robinho, o Neymar, falando de Brasil, eles vão entrar e vão ser bem tratados. Todo mundo ali vai ficar olhando, vai querer tirar uma foto, porque são personalidades. Agora, você imagina um negro que tem 1 milhão de negros bem-sucedidos, ricos, com sucesso. Essas pessoas, às vezes, entram no restaurante, já olham estranho. Quem é? Por que está entrando aqui? Por que está entrando aqui? É traficante? Eu fico revoltado, cara. Eu não gosto nem muito de falar isso, porque eu começo a falar coisas que é melhor não falar, entendeu? Realmente é revoltante. É verdade. Eu não vou falar, porque o Júlio já sabe minha opinião e é mais problema. No programa de ontem nós começamos a divergir com as opiniões aqui, enfim, por conta da suposta violência do jogo, enfim, mas é isso, o debate pega fogo, mas justamente porque essas questões a gente sabe que infelizmente não tem data para acabar, né? Mas é importante que as pessoas que têm voz
Eu acho que esse é o tema. E nesse caso, nesse episódio, Neymar e Lewis Hamilton e LeBron James, como tem feito nos Estados Unidos, e todos aqueles que são influenciadores, né, usando a sua fala, que possam realmente estampar a sua marca, né, diante das câmeras, dos microfones, e que possa levantar a voz, levantar a bandeira para tentar minimizar, tentar achar um caminho. Eu não sei o que a gente pode falar. Eu acho que o caminho é esse. Diminuir já vai estar ajudando. E não é só as personalidades negras que tem que fazer isso. Não, de forma brancas, nenhuma. São as pessoas de toda a raça, cor, porque para mim, cara, isso eu me arrepia de lembrar uma cena. Eu joguei na Romênia, onde é um país 100% branco. E no meu time tinha lá, né, os negros, cara, as crianças. Queria abraçar, queria tocar na pele, queria beijar a pele para ver se saía tinta. Se era tinta, cara. Vivência com um amigo meu. A gente numa piscina, uma criança veio pedir para passar a mão para saber se aquilo lá era tinta. Entendeu? Por isso que na Europa existe o racismo, porque a raça negra ela não entra, ela não tem oportunidade de entrar, a não ser através do esporte. Então, os pais dessas crianças, a escola, ela precisa mostrar que é normal. Da mesma forma que é normal o asiático com o olho puxado, é normal. Somos todos iguais. O Léo Costa falou uma situação também, né, Júlio? Sim. E eu não lembro que país que o Léo Costa... Não sei se você chegou a pegar com o Léo Costa aqui no Paulista. O Léo Costa falou também... Não lembro que país que ele foi na Índia. Onde que foi que o Léo Costa... Acho que foi na Índia, ele jogou lá no Shenyang. Já não estamos falando de Europa, estamos falando de Ásia, mas ele falou que o... Cara, eles viam o negro, parecia, cara, um extraterrestre. E é isso que você falou, cara. Se não começar a falar, olha, eu tenho oriental, tenho negro, tenho o alemão, tem, cara, o moreno, tem o vem branco, da escola. Vem, é a salvação. Vem de pequenininho. Eles precisam ter acesso. Porque você pega, infelizmente, você vai numa escola particular, é a minoria. Só que eles precisam entender. A gente já vivi dentro da escola do meu filho. Na escola do meu filho. A menininha, nossa, mas por que é? Porque não faz parte daquele ambiente que a pessoa está vivendo. Não sei o motivo, mas precisa fazer parte. Nós precisamos fazer as crianças entender que é normal. E isso vai ser como? É mostrar, que nem você falou, mostrar o mundo. Não é falar de coisa que a pessoa se preocupa muito com outro tipo de preconceito. Mas esse é o start. Esse é o start. Porque nós vamos ter isso sempre, né? Eu acho que é isso aí. O Rodrigo Alexandre, técnico também, passou aqui no programa Esporte Show. Grande abraço, Rodrigo, gente finíssima que nos acompanha. É da Baixada também, viu? É da Baixada ele. Legal. Gente boa. Minha mãe mandou mensagem aí também. Mãe é mãe, né? Mãe. Mandar um beijo. É isso aí. O Vinícius já falou aqui do Lino também, que o Lino tá bem aí. Eu acho que tá com a cara boa, viu? Escuta, tem uma pergunta aqui, olha, o Vilmer, ele tá comentando, a gente tava falando a questão do algo mais que os atletas às vezes precisam dar, né? Aí a gente fala aqui que falta fundamento para os jogadores. A gente estava falando isso numa reunião ontem. O conceito da base mudou. Hoje um atleta ele chega no sub-14, no sub-12, no sub-15, que é uma idade ainda de amadurecimento físico. A prioridade daqueles que escolhem e daqueles que trabalham é o resultado. E o que entrega o resultado é o físico. É a diferença física na idade. E como o futebol ele virou muito físico, hoje, infelizmente, quem trabalha com futebol, ele não analisa primeiro o recurso técnico. Ele analisa primeiro se ele tem uma valência física de destaque. Se ele não tem uma valência física de destaque, já não serve. Esse é o erro da base. A base ela perdeu
A formação perdeu a essência correta. Estão indo para um lado que é parte física e tática para ganhar jogo. Mas, cara, com todo respeito... Mas você vai sentir isso lá no profissional. Sub-13, a tática é o que menos importa. Claro que você tem que se posicionar. Eles precisam aprender, se desenvolver parte técnica. Então tem que fazer trabalho, que nem meu pai. Eu falo que meu pai foi um dos maiores treinadores de base que eu vi, porque eu tive a oportunidade de estar aí, não é porque é meu pai, não. Porque fazia... os jogadores que jogaram com ele, e até hoje o Robinho fala muito disso também, Robinho, o Marcelo, que está no Lyon, que a gente fazia tinha um dia da semana que era só fundamento. A gente odiava. Jogador que é coletivo. Mas, irmão, era 4 horas lá, de manhã e de tarde, jogando a bola pra cima, chuta lá em cima, domina com a direita, chuta lá em cima, domina com a esquerda, gira com a bola, passa com a direita, passa com a esquerda, domina com a coxa. Não tem mais. Hoje você vê uma bola lá em cima no campo, às vezes o cara tá sozinho, ele não tenta dominar. Ele vai de cabeça. Mais fácil. Porque não tem o recurso, não foi treinado lá atrás. Entendeu? Então, é difícil, cara. A gente não vai conseguir transformar isso. Futebol se transformou em físico. Então... Ô, Bruno, fala quem é teu pai aí pro pessoal, onde que ele jogou. Cara, meu pai foi o Lino, a carreira dele como jogador aí, a maioria do pessoal mais antigo conhece. Jogou Santos, Palmeiras, Grêmio. No Santos teve uma história muito bacana. Foi campeão em 84, né? O Santos vinha de um período longo sem título, né? E ele foi campeão, então tem uma moral bem grande lá dentro do clube. Foi um cara extraordinário, cara. Foi um cara que saiu lá de Salvador. Eu não posso nem ficar falando que está no meu sono aqui, vai ficar estranho. Mas é um cara que realmente é a minha base, entendeu? É o que eu tenho de melhor, assim, pela carreira que ele construiu, pelo homem que ele é, né? Pelo profissional que sempre foi. Na foto aqui dá pra gente ver quem é? Cara, o meu celular aqui tá pequeno. Muito pequena a foto aqui, né, Dinei? Não consigo ver aqui. Mas eu acredito que seja que tá com a bola ali. Esse daí mesmo, é esse mesmo. Aqui na ponta, esse aqui é do Palmeiras. Isso. Ô, Bruno, eu falo, cara, porque depois de tanto tempo que nós conversávamos, que o Gabriel Goto, cara, mandar um abraço pro Gabriel. Pô, grande abraço, Gabriel. O Gabriel veio falar pra mim, falou, não, o Bruno é filho do Lino. Eu falei, do Lino? É filho do Lino. Cara, e eu, quando era moleque, assim, em 84, aí você tava entendendo alguma coisa de futebol, e aquela reta final do Santos, quando eu ia pra rua jogar, eu queria ser o Lino, cara. Eu falo isso daí, eu queria ser, no golzinho de pedra, eu falei, cara, eu achava muito legal o nome Lino, e assim, é o time que meu pai torce. Então, cara, achava... Pô, e daí depois... figurinha com o Lino, então, cara, é muito bacana. Eu falei, puta, o Bruno de novo, eu com palavrão, Júlio, tô desaprendendo, cara. Olha, rapaz. Mas a obrigação de falar, cara, porque tipo, é sensacional. Foi um baita jogador, mas foi um cara que é um exemplo, né, que saiu do nada e conquistou. E teve uma história bem bacana dentro do Santos também, revelou grandes jogadores do Santos, cara, Robinho, Diego, o próprio Marcelo, muitos, eu vou lembrar aqui, pelo trabalho que ele fazia, né? Então hoje se afastou um pouco da bola, mas se um dia ele quiser retomar, eu vou trabalhar para que ele volte, porque realmente ele tinha muito a agregar com o Santos ainda, principalmente é o clube que ele gosta, que ele tem um carinho muito grande, né? A gente consegue fazer bate-papo com ele, Bruno? Claro, será que sem dúvida. Aí, Júlio, vamos esperar a gente vamos dar um intervalo aí para vocês trazerem coisa nova. Vamos falar, pô, esse Bruno não sai daí. Mas aí a gente marca para estar junto com ele. Vai ser um prazer. Deixa eu te perguntar, você trabalha com base também ou só já o pessoal? Temos jogadores na base hoje. Temos jogadores no Palmeiras, no Flamengo, grandes clubes, tem bons meninos aí chegando. E hoje aí no profissional também, graças a Deus, a gente está com uma empresa bem consolidada, né? Então, vou te falar o nome de um garoto aí que a gente tem hoje, que é o Matheus Babi, que é o do Botafogo. Esse rapaz aí, deixa eu ver. É o Babi Show, né, pô? Babi Show, exatamente.
O Ednei fica doido com o Babi. Nós fomos lá na Arena, fomos na Arena Corinthians semana retrasada, né, Ednei? Fazer Corinthians e Botafogo. Tem o trabalho, hein? O Babi, cara, é um jogador que a gente pegou ele aí na segunda divisão do Rio. A gente sabe como foi difícil, mas o Negão topou, o Negão tem uma confiança muito grande, jogador de muita personalidade. Vocês não viram nada ainda, pode ter certeza que é um garoto que o nível dele, realmente, onde ele pode chegar, é algo aí que vocês vão se surpreender. Fez gol no Fez clássico. 2 gols contra o Vasco. Fez. Fez 2 gols e faltando 3 minutos, ele cabeçou a bola na trave, cara. E aí a bola botou nele e ele acabou não fazendo. Não ia fazer um hat-trick. Eu falei, meu Deus, cara, que a bola bateu na trave, voltou, falei, é gol. Minha voz tá rouca até agora, tanto gritar, cara. Porque o Ednei é botafoguense, O Bruno lembra disso daí? Porque eu lembro que toda vez que ia um jogador lá, eu citava o nome de um que era um jogador das antigas do Botafogo. Eu lembro que o Wagner, quando foi lá, eu falava que era o Manga. Aí o Gabriel falou, mas você podia falar que era o Wagner de 95. Cara, não lembro quem que foi que eu falei que era o Newton Santos. Eu acho que pra você também teve alguma coisa, algum apelido lá de jogador do Botafogo, viu, Bruno? Eu não me lembro, minha memória é meio ruim, mas deve ter tido. Deve ter de algum volante, acho que ficou. Pô, eu não ali. sabia que você era botafoguense roxo, pô, ainda comentando o Babi ainda. Pô, não, cara. Aí legal, E ele fez o primeiro gol do Botafogo nesse Brasileirão, né, cara? Ele deu um pulo lá. A única que apareceu, esse Babi, cara, daí, pô, e tá jogando mesmo, cara. O Giovanni é muito bom jogador e tem muito que evoluir ainda. Tá no caminho certo. Mas até aproveitando, é um jogador que é alto, tem essa questão física, mas é um garoto que tem técnica, né? Essa esse é o grande diferencial dele. É a contramão do grande, forte, mas sem técnica, né? Que tem muito jogador assim, né? Porque na verdade ele é grandão, mas ele é magro, né? Ele tem muita mobilidade, ele sai da área com muita qualidade. Você viu o gol que ele fez ontem? Foi ontem? Não, domingo, com o Vasco? Ele sai da área e dá uma chapada, uma finalização dele de chapa. É difícil um cara de 1,90 e pouco conseguir bater na bola dessa forma. Geralmente, 1,90 e pouco ele vem, ele faz a parede e vai para a área. E acaba fazendo aqueles gols de 9 que a gente chama, né? Gol de cabeça, a bola que sobra. Mas ele vai fazer muito gol assim, cara. Muito gol tirando e é com as duas pernas da mesma forma. Tira com a direita, tira com a esquerda. Então, o Atuori utilizou ele em 3 jogos como beirada. Como é que você viu um jogador de 1,93 de altura jogar de beirada? É justamente pela mobilidade que ele tem, né? Ele é um jogador diferente, cara. É um jogador que pode chegar em nível aí bem, bem grande, realmente. No porte físico dele não é igual, mas é o estilo do jogo que você fala, é aquele centroavante de área, mas ele era bem o Washington, que jogou no Fluminense, no São Paulo, aquele jogador que se ele sair da área, ele sabe aonde ele bota a bola, cara. Exatamente, Ele tem recurso, ele é inteligente, ele tem uma mobilidade de dar um drible quando precisa, né? É jogador muito grandão, às vezes ele fica de frente para o adversário, ele desespera e vira. Ele não, ele tem o enfrentamento, né? Ele enfrenta 1 contra 1 também. É um menino especial, cara. Eu falei para ele, inclusive nós almoçamos hoje, eu falei para ele, ó, não conquistou nada ainda, hein, meu Deus, tá dando 2 chutinhos aí. Calma, calma, que o stories dele tá bombando, cara. Então calma que... Calma lá. E ó, tá vendo? Rio de Janeiro é complicado, cara. A história dele tá só global. Falei pra ele, tomara que isso aí, cara, entendeu? Aí é a história do que você tava falando fez 2 gols, desliga a TV, desliga a TV, não adianta ficar só porque daqui a pouco são os mesmos que vão pegar o dia que você jogar mal e vão te detonar. Então, aí a gestão de carreira, né, Ednei, que a gente estava falando. Exatamente. E a gente tem, só para complementar essa questão do Babi, que é o diferencial que a gente também tem hoje, vocês devem lembrar do Sandro Silva, ex-volante, jogou no Palmeiras, dava chapéu da bola do chão. O Sandro é um cara hoje que é nosso sócio no jogador, tem a participação do Babi, e o trabalho dele é cuidar do Babi. Então o Babi, desde de manhã até a noite, o Sandro está do lado dele. Justamente para não deixar o jogador se perder num momento como esse, porque é muito fácil se perder. A mídia está toda em cima do garoto, ele não está acostumado com isso. É natural que ele se perca no caminho, né? Ô Bruno, nós tivemos aqui o Davi, eu acho legal,
cara, quando. Tem que e parabenizar o jogador quando ele é sincero e fala como você falou no começo. Me perdi por problemas de alimentação. O Davi falou que o Davi do Paulista jogou no Coritiba, São Paulo. O Davi ele falou que no São Paulo o problema dele foi a noite, cara. Ele falou assim: ninguém me tirou do São Paulo. Eu fiz a caca de chegar no São Paulo e achar que já estava voando, cara. Então é isso aí, cara. Mas essa molecada, eles acham que eu saio na noite e amanhã eu jogo. Vamos dar nada. Então. Você consegue 1, consegue 2, consegue 10. Mas na hora que começar a apertar, você cai. Não tem como. Romário, cara. O Romário é 1 em 1000, cara. Mas o Romário é especial demais, né? Não, é 1 em 1000. Ele não bebia, cara. E outra época, hein? Outra época. Então, mas só que é isso que eu estava dizendo. Só que muda, né? Quando a gente está falando o seguinte, você sai de... Vou dar essa proporção do Davi. Você sai do Paulista de Jundiaí com um tipo de rendimento e pula um salto direto para um São Paulo, é outro tipo de rendimento e outra exigência. Então, você saiu uma vez, 2, tudo bem. Você saiu 10, o teu corpo vai te cobrar. Não precisa nem ser torcida, não precisa ser mais ninguém. O teu corpo te cobra. Acabou. Exatamente isso. Não tem jeito. E o rendimento cai. E aí a grande oportunidade de você conquistar muitas coisas, você fica no meio do caminho. Exatamente. E aí é o que a gente fala, né? Mas isso aí passa muito por nós, né? Porque o staff do jogador realmente tem que estar próximo. É claro que a gente não é pai, não vai estar... Por isso que o Sandro está aqui, está do lado dele. No do Babi a gente conseguiu fazer dessa forma, mas não é fácil. Você precisa tentar estar o mais próximo possível para minimizar esse erro. Porque vai acontecer, é natural. A cabeça dos garotos sobe mesmo, não tem jeito. Tem mais jogadores Série A ou B, Bruno, vocês? Nós temos na Série A hoje, temos o Babi, Renato Kaiser, Atlético Goianiense, que também está voando. Tá voando. Fez gol também. Estamos tirando um agora da C que vai para A. Participamos da negociação do Gustavo Henrique, do Santos para o Flamengo. Então hoje o Gustavo também faz parte do quadro de atletas nosso. Na Série B... Tem o Patrick Bey no Cruzeiro. Tem bons jogadores aí, cara. Graças a Deus. Legal. O trabalho tá dando certo. Eu tava olhando nas fotos do Instagram lá que você me passou lá. Tem gente boa por ali, viu? Aliás, a gente tá chegando à parte final aqui do nosso programa. Eu queria deixar por último aqui, que essa é bem de ordem pessoal mesmo. Futevôlei e futemesa são seu tempinho aí de desestressar? O futebol é o maior ciúmes da minha mulher. Rapaz, ó. Tem foto com uniforme, com troféu, tem a parceria. Sabe com quem que esse rapaz aí joga futebol, ô Ednei? É com o Robinho, o cara tá ruim de parceria no futebol, não? Não, aí já é litoral, né, cara? O cara já é do litoral, já sabe qual a pegada, essa daí, né, Bruno? Então, o que eu queria dizer no futebol, você chegou a jogar com ele aqui no Paulista, cara, que outro dia eu tava conversando com ele também, não sei se você viu isso aí, o Thales Magalhães tá voando no futebol, hein, cara? Pô, o Thales era bom jogador, cara, bom jogador, mas se pegar uma postinha aí, você pode vir em mim. Eu vou falar, pode falar pra ele, fala pra ele, lá ele era meu juvenil ainda, era mais novo, e ainda continua sendo, tem que me respeitar no futebol também. O Thales, ele era de Machado, Minas Gerais, faltava, mas como que você jogava lá os caras, pra ele, daí ele virou, e eu vejo postando tal, como é, gente boa, cara, gosto pra caramba daquele menino, agora já estourando idade, cara, então eu vou falar por Thales isso aí. Pode falar. Falar que tiver aposta, eu vou no Bruno, hein? É só futevôlei, é só futemesa. Gosto muito, cara, eu gosto muito. Pra mim é minha terapia. Hoje, você marcar uma pelada, um futebol, eu vou no futevôlei. O futevôlei é o anti-estresse, né? É o hobby. É o único lugar que meu telefone não toca. Né? Desligou ali e tal. Deixa ele parado um pouquinho, Mas você falou de pelada, você joga ainda dessas peladas de fim de ano, essas coisas, você joga? De final de ano nem tanto, algumas a gente vai, outras não, porque geralmente pega na época de janela, né? Os jogadores estão de férias, mas a gente mas aí você que tá na ativa. Enquanto eles estão de férias, eu tô tendo que trabalhar para pegar eles.
Você sofreu muito com lesões? Cara, eu tive assim, não muito, mas a maioria das lesões foi culpa minha. É por isso que eu falo da alimentação, né? Resumindo, eu tive lesões em momentos que foi crucial, né? Na Romênia, por exemplo, toda a pré-temporada eu tinha uma lesão, toda a pré-temporada. No final do segundo ano, o treinador achava que eu era preguiçoso, que eu não gostava de fazer físico. Ele falava, pô, só machuca na pré-temporada. Então eu perdia todo o início da competição. Então ali também foi um momento que eu poderia ter chego, porque a gente foi vice-campeão na Romênia. Fomos jogar a Liga Europa no ano seguinte e nós íamos pegar o Saint-Étienne. Na pré-temporada do jogo contra eles, eu tive a lesão. Então eu fiquei no banco. De repente, são oportunidades que você não pode perder, né? Você jogou em 2 times na Romênia, né? Na verdade, eu joguei no primeiro time, que foi o ACA Targumurus, que já não existe mais, que a gente foi vice-campeão da Liga e foi para a Liga Europa. E aí, no ano seguinte, que era realmente para ser um ano de consolidar, porque era um time pequeno que investiu bem, a FIFA bloqueou a parte da grana toda do clube. E aí eu fui emprestado para um clube na época do meu empresário, que era meu empresário na época, que é o Clintene, que hoje está na primeira também. Mas fui para poder brigar pelo meu dinheiro que eu não tinha recebido do outro. Então foi um momento assim bem... Também, né? Clube novo também, clube novo. Mas era capital, clube legal. Bom, é isso aí. Chegamos aqui à parte final. Eu falei aí eu queria fazer uma pergunta. A última pergunta. Jorge Hagi na Romênia. Falam muito dele, Bruno? Ô, louco, esse aí é referência. O cara é o Roger Milá de Camarões. É o cara, não tem como. O futebol então lá, ele é o grande ídolo do país, né? Não tem... É o Stoichkov da Bulgária. Exatamente. Tá certo. Falou em futebol, falou dele. Ô Bruno, quero te agradecer demais, cara. Aí passou um pouquinho dessa 1 hora que a gente estava falando. O tempo voa, a gente prepara aqui algumas perguntas e, enfim, a gente vai navegando aí. Se deixar o tempo vai andando aí. Então tinha muita coisa que a gente queria falar, mas ao mesmo tempo procuramos trazer aí algumas informações que a gente julga que são importantes dentro do que seria a sua carreira, mas principalmente do que você também tem feito agora, que são temas mais atuais, né, que são importantes também. Então, muito bacana. Queria te agradecer demais aí pelo tempo que você se dispôs a bater um papo conosco. Então, muito bom tê-lo conosco aqui no programa Sport Show, no nosso quadro de 1 a 11. Obrigado por ter aceitado participar conosco aqui. Julio, obrigado a vocês pelo convite, foi um grande prazer. Se quiser bater papo sobre futebol, tamo aí. É o que eu faço o dia inteiro. Tô rouco, cara, até peço desculpa de estar falando com a voz. O dia inteiro em reunião, falando o tempo inteiro, cara, chega à noite e já fica com a voz cansada. Mas brigadão, Dinei, satisfação, cara, te rever. Foi um cara que me deu muita moral na época do Paulista, tava sempre no seu programa. Às vezes jogava mal e me chamava, os caras tinham ciúme lá. Parça, né, Bruno? Eu falo pros caras, assim, gente, eu tenho alguns parceiros no futebol. Outro dia meu sobrinho tava falando, tio, quem que você tem hoje jogando futebol, cara? Eu posso falar assim, 3 pessoas que posso falar que são parceiro hoje jogando. O Felipe Alves, parceiraço, o Wagner, que tá sem clube, e o Samuca, cara, o Samuel Xavier. Aí também tem todos comigo, desde a minha época. Então, por isso que eu falo, são pessoas da sua época, cara, que temos uma amizade lá, cara. É muito bacana. Cara, legal, cara. Bacana. Realmente muito feliz de rever vocês aí, cara. Obrigado pelo convite. Jussiara e Lino, né? São os responsáveis aí, né? Exatamente. Tá bom, um abraço especial, obrigado aí. Meu grande pilar. Os pilares a gente nunca esquece. Um abraço especial então para a dona Jussiara e o Lino também. Quem sabe aí em breve também possa vir aí bater um papo com a gente. E aos nossos queridos participantes aí, o Rodrigo Alexandre, que também foi jogador, que jogou contra o seu pai, já deu uma caguetada aqui, disse que seu pai deu umas enxadadas nele uma época. Enfim, o Rodrigo, que também é treinador, o Roberto Carvalho,
o Vinícius Pontes, Vilmer Brandão, quem mais passou por aqui, o pessoal vai deixando mensagem, então agradecendo, mandando um abraço para todo mundo que mandou mensagens aí para nós, a Andréia, o Carlinhos Cabral, a Simone, o Anderson da Avó, o Guilherme Cruz Rocha. O Guilherme tá se preparando para o Mundial de Ski Cross Country no Esportes na Neve, não sei ainda aonde vai ser. Ele é atleta paralímpico, a história dele é fantástica, Bruno. Qualquer hora a gente que legal. É do nada um garoto que tinha pouco mais de 20 anos, sofreu um acidente, perdeu uma perna, e você fala assim, aquele que de repente caiu para cima, porque dessa perna foi amputado, resolveu mudar a vida, virou atleta paralímpico e tá voando. Então, é muito bacana, eu conto sempre a história dele, porque é um exemplo de vida. Então, obrigado pela participação. E diga, Ednei. Só para finalizar, Bruno, pode esquecer, cara, de mandar um abraço, Cobrinha te mandando um abraço, cara, Cobrinha eterno. Porra, Cobrinha, a gente dividiu o quarto durante 1 ano na concentração do Paulista. Não, tô falando Cobrinha repórter, cara. Ah, não, Cobrinha, esse o Cobrinha tá falando o Rodrigo. O Rodrigo Cobrinha. Esse Cobrinha aí é outro que era meu pai. Cara, então, todo treino vinha falar comigo, pô. Os caras tinham ciúme de mim lá. Os caras falaram, pô, você tá pagando a pessoa da presidência, você paga eles, pô. Legal, isso lembrou do Rodrigo Cobrinha, cara. Manda um grande abraço pra ele, cara. Esse cara aí muito legal, muito saudade, pô. Eu tenho muita saudade da época do Paulista. Jundiaí, bacana. Muito bem, a cidade te recebe de braços abertos. É isso aí. Obrigado a todos pela participação. Esse foi o nosso bate-papo aqui no Sport Show, no quadro de 1 a 11. Próxima semana teremos mais um convidado. Fique ligado na nossa página no Facebook. E te espero na próxima semana. Valeu, Rodrigo, valeu, Bruno, valeu, Ednei, o Rodrigo passou por aqui, e até a próxima. Grande abraço a todos, você já sabe, Rádio Esportes Mais é a sua voz na web. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima. Valeu!